E olha, gente, o presidente Jair Bolsonaro pediu hoje para que os brasileiros se preocupem com as eleições municipais. Abre aspas para o presidente. Vamos nos preocupar com política. Vamos cada um defender aquilo que é melhor para o seu país. Um vereador importa sim. Um vereador é muito importante. Trabalhem por aqueles que pensam com vocês. Eu comecei como vereador. Fecha aspas. O mandatário deu a declaração durante uma cerimônia no município de Piranhas, no estado de Alagoas, que marcou a inauguração de uma obra de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade. Durante a fala, o presidente também disse que o Brasil é uma pátria abençoada e que ninguém tem o que nós temos. Bolsonaro não mencionou as eleições americanas, mas declarou que estava de olho na política externa. Ontem, durante conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente voltou a confirmar que está sim na torcida por Donald Trump. Segundo ele, a esperança é a última que morre. Adrilho Jorge. Sim, senhor. Em relação à Amazônia, é uma coisa complicada, né? A gente sempre falou, sempre bradou, sobretudo as esquerdas, não só a brasileira, como a internacional, que os Estados Unidos tinham esse aspecto imperialista, imperial, de querer impor sua vontade. Quem quer impor uma vontade nesse momento, ameaçando a soberania nacional, é o senhor Joe Biden, atual favorito à presidência dos Estados Unidos, quando diz que vai impor sanções terríveis aos produtos brasileiros, querendo comandar a política ambientalista feita na Amazônia. A Amazônia, eu volto a dizer, tem 85% da sua área florestal desmatada. Nesse ano teve menos de 0,2%, segundo o artigo do Chico Graziano, da sua área desmatada, né? A Amazônia, em que pese ser uma das regiões mais ricas em minério, em floresta também, que é uma riqueza do país, tem um dos piores índices de desenvolvimento humano do país. E as pessoas se preocupam só com as queimas que não necessariamente acontecem na medida que as pessoas, que essas instituições internacionais, que essas ONGs, que esses países da União Europeia acham. É só ver a foto de satélite da NASA, que fala que o foco maior das queimadas no mundo está na África. Não estão na Amazônia. Então, há um interesse econômico em boicotar os produtos nacionais, os produtos brasileiros, e os Estados Unidos, através do democrata Joe Biden, encampa. Por que o Joe Biden não diz que vai fazer uma intervenção, por exemplo, na Venezuela, onde as pessoas, segundo observadores da ONU, estão sendo mortas, torturadas, estupradas? Não, ele quer salvar a Amazônia. Mas a Amazônia, em que pese o fato da Venezuela ser uma ditadura sanguinária, assassina, comprovadamente assassina e sanguinária, e ditatorial e opressiva, a Amazônia rende mais frutos a um tipo de seita ambientalista, que junto com essas ONGs, junto com essas seitas identitárias também, que criam, exacerbam, exageram preconceitos, gera frutos, gera votos, gera adesão aos grupos terroristas tipo Antifa, tipo Black Lives Matter, que criam preconceitos onde não existem e que criam um excesso de desmatamento, não estou dizendo que não existe desmatamento da Amazônia, onde não existe, em que o Joe Biden quer exatamente exercer esse sim, um neo-imperialismo em nome de um suposto bem que ele quer fazer. O que ele quer fazer, o bem, se ele eventualmente realmente boicotar produtos brasileiros, é piorar a vida do brasileiro e piorar ainda mais a vida do cidadão que mora na Amazônia. Os ribeirinhos, os caboclos, os índios, esses que não oferem os lucros do solo riquíssimo da Amazônia. Solo riquíssimo que pessoas lá da Europa, dos Estados Unidos, também parecem estar de olho. Josias. Olha, não é que o presidente Bolsonaro tenha preferência pelo Donald Trump na disputa eleitoral americana. A questão é que o presidente insinua a cada nova declaração que ele planeja tratar o Joe Biden como um inimigo, caso ele chegue à Casa Branca. Dessa vez, na viagem aí à cidade alagoana de Piranhas, o Bolsonaro declarou que o mundo está de olho em nós porque nós temos o que eles não têm. Claramente estava fazendo uma alusão aos recursos naturais da Amazônia. Falta muito pouco para o Bolsonaro reeditar uma versão florestal daquele célebre bordão, o petróleo é nosso. Ele praticamente lançou a campanha Amazônia é Nossa ao pregar a união dos 210 milhões de brasileiros em defesa daquilo que só nós temos e eles não têm. Embora o nome do Biden não tenha sido mencionado pelo Bolsonaro, claramente o alvo dele era, sim, o adversário do Trump, que declarou aí num debate que o Brasil
do Bolsonaro está destruindo a floresta amazônica. Infelizmente, se esse personagem for eleito presidente dos Estados Unidos, o Brasil vai ter que lidar com ele. E o Bolsonaro também vai ter que lidar com ele. Os interesses do Brasil nos Estados Unidos não desaparecerão se o Biden for eleito. O Bolsonaro discursou sobre a importância de prestar atenção à política externa e tal, tendo do seu lado o senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ele agradeceu com muita satisfação a presença do neo-aliado, o homem que luta pelo interesse do Brasil, em especial do seu Estado. O Bolsonaro esqueceu que o Collor luta mesmo pelos próprios interesses, né? Ele é réu numa ação penal no Supremo, na qual é acusado de receber mais de 29 milhões de reais em propinas no escândalo do Petrolão. Até ontem estava do lado do Lula e da Dilma, que eram adversários dele quando ele era presidente e foi o primeiro presidente a sofrer impeachment no Brasil. Impedido pela Covid de marcar presença lá na inauguração da obra que levou o Bolsonaro a Alagoas, o deputado Arthur Lira, que é o líder do Centrão, não foi esquecido pelo presidente. Foi citado lá, estava ausente, lamentavelmente, mas é uma pessoa muito importante da nossa articulação política na Câmara, apoiado pelo Bolsonaro lá na briga pela presidência da Câmara. O Arthur Lira também é réu no Supremo, é acusado lá de receber uma propina de 106 mil reais, afora um processo que, depois de se converter em denúncia, foi desdenunciado pela equipe do procurador-geral Augusto Aras, que é um procurador que não se interessa muito por procurar. Mesmo quando oferece denúncia, sua própria equipe desdenuncia, desiste. Olha, não, desistimos aqui porque não é o caso. Estava aprovado, mas agora nós não queremos mais que deem sequência a esse processo. Seria muito bom que o presidente Bolsonaro, sem prejuízo de contestar as declarações feitas pelo Biden em relação à Amazônia, que ele repensasse o modelo de relacionamento com os Estados Unidos, migrando do personalismo que marca a sua relação com o Trump para um entendimento entre estados, que é como deve ser. Mais diante desse leque de alianças internas do presidente, acho que ele tem uma prioridade que chega antes da prioridade do relacionamento que ele vai ter com o Biden, que não foi nem eleito, nem ninguém sabe se vai ser eleito ou não. Quem se relaciona com gente com naturalidade, né, com gente com Fernando Collor, como Fernando Collor e Arthur Lira, a prioridade do Biden ao meio ambiente é um detalhe. Um ambiente assim já está todo ele inteiro estragado. Então, acho que o Bolsonaro tem outra prioridade, que é orientar o seu governo no bom caminho. Não me parece que esteja politicamente ajustado. Thaís Oyama. Paulo, então, teve a ideologização da cloroquina, depois teve a ideologização das vacinas e agora parece que a Amazônia é mesmo a nova vítima dessa politização, nessa politização da qual só levam vantagem os políticos e o resto só leva desvantagem. Então, o Bolsonaro usou a Amazônia para fazer um típico discurso nacional populista e no reduto que para ele é muito caro, muito precioso, né? O Nordeste é uma das joias da coroa em qualquer eleição presidencial. E ele foi para lá, como lembrou Josias, da nobre companhia do Fernando Collor, o ex-presidente, e só não estava lá o Arthur Lira também, que é alagoano, porque ele está com Covid, foi contaminado pelo coronavírus. O Arthur Lira, que além de ser réu na Lava Jato, é também suspeito, como eu gosto de lembrar aqui, de ser um contumaz escondedor de mala de dinheiro no armário, conforme disse para o Ministério Público a ex-mulher dele, Arthur Lira, expoente do Centrão, aliado do presidente Bolsonaro e candidato do presidente Bolsonaro à presidência da Câmara, agora em fevereiro do ano que vem. Mas eu queria lembrar o seguinte, por que o Nordeste é tão interessante, tão precioso, e por que o presidente foi lá tantas vezes? Essa é a 9ª viagem do presidente ao Nordeste, a 9ª. Então, até 2002, vamos lembrar que parte do eleitorado, a maior parte do eleitorado do Nordeste votava nos tucanos, essa espécie em extinção, né? Os tucanos tinham os maiores eleitores do Nordeste, a maior fatia do eleitorado do Nordeste. E o Lula e o PT tinham o Sudeste. Então, para lembrar aqui, em 2002, que foi quando o Lula ganhou pela primeira vez,
47% dos votos que ele teve no segundo turno vieram de estados do Sudeste e só 25% vieram do Nordeste. Aí, olha a mudança, isso foi em 2002. Em 2014, já no governo petista da Dilma, o percentual de votos nordestinos tinha subido para 37%, quase 40%. E o que aconteceu entre 2002 e 2014? Aconteceram duas coisas. Aconteceu primeiro o mensalão, né, aquela onda de corrupção que varreu o PT e que fez, por exemplo, com que a classe média do Sudeste e do Sul desembarcasse do petismo. Só que daí o PT compensou esse desembarque com aquelas políticas de políticas sociais que incluíram o Bolsa Família. Então, ele perdeu, olha só a coincidência, ele perdeu os votos no Sul e Sudeste e compensou com votos na região Norte e Nordeste, muito calcados nesses programas de proteção social. Qualquer coincidência não é apenas uma coincidência, né? Então, olha, o que o Bolsonaro está fazendo lá no Nordeste é política, né? É só o que ele está fazendo e trabalhando na única coisa que ele pensa ultimamente, que é a reeleição. Deu certo o método para o PT, pode dar certo para ele. Então é isso, Jair Bolsonaro no Nordeste está seguindo os passos do PT. Adrilles. Vamos lá, respondendo ao Josias, quem se colocou como inimigo frontal do Brasil foi o Joe Biden, quando coloca uma pressão ostensiva, opressora e imperialista a uma soberania nacional que é o Brasil. Eu acho que é válida, inclusive, a campanha A Amazônia é Nossa, porque o mundo parece esquecer. A gente vive com elites globalistas, assim, entidades supranacionais como a ONU, como a OMS, por exemplo, que querem impor padrões de comportamento global e que não foram eleitos e não são estados soberanos e que querem impor comportamentos às pessoas, que é uma coisa inaceitável. Ou seja, defender a liberdade é defender hoje o Estado-nação e a devida exploração dos próprios recursos da Amazônia. O Brasil precisa fazer isso, porque está todo mundo de olho nas riquezas da Amazônia e, eventualmente, com essa seita ambientalista, que é um dos pilares desse globalismo que a gente tem hoje, quer, de alguma forma, mandar no Brasil com entidades, volto a dizer, supranacionais não eleitas, por burocratas. Esse é um problema muito sério de invasão de princípio de uma territorialidade brasileira. Em relação ao Centrão, gente, vocês têm que decidir. Todo mundo criticava ostensivamente o Bolsonaro de não dialogar com o Congresso Nacional. Ele era acusado de ditador, autoritário, opressivo, antidemocrata, porque ele queria governar para o povo, com legitimidade do povo, dizia com o povo, colocava o povo contra o Congresso. No momento em que ele volta a dialogar com partes do Congresso, e o Centrão é uma parte do Congresso, é uma legitimidade de alguém que tem que fazer aquilo que o Maquiavel mandou. Política é o que o Maquiavel diz ter sido, não que São Francisco de Assis gostaria que fosse. Não existem apenas puros no Congresso. Ao contrário, a maioria do Congresso é, como todo mundo sabe, muito ruim. E você tem que dialogar com essas pessoas que foram eleitas. Ou seja, como a Thaís disse, ele estava fazendo política. Sim, estava fazendo uma política que visa um princípio de governabilidade. Qual é o mal essencial que há nisso? Josias, para a gente fechar, por favor. Em relação à Amazônia, acho que é uma tolice imaginar que eleito o Biden ele vai cercar a Amazônia, mandar militares para cá. E a Amazônia, hoje o Brasil sofre pressão dos países europeus, firmou lá um acordo com a União Europeia. Se não se ajustar aqui, se não fizer o dever de casa, pode comprometer esse acordo, que é muito importante para a economia brasileira. Como disse, os interesses econômicos do Brasil não se anularão, não deixarão de existir se o Biden for eleito. Bolsonaro que se vire, que negocie com o Biden. E não será chamando-o de chantagista, dizendo que, insultando, porque mencionou o Brasil num debate, que ele vai resolver o problema. Então, se mudar o inquilino da Casa Branca, o Estado brasileiro tem que continuar negociando com o Estado americano. Negociar de forma altiva, respondendo às provocações, mas tem que negociar. Em relação à negociação com o Centrão, o que se verifica aqui não é uma negociação política, é uma rendição. Diálogo político é você sentar em torno de uma mesa, colocar com a luz acesa algo que se pareça, colocar sobre a mesa algo que se pareça com interesse público. Não há nada aqui
que se assemelhe a interesse público nesse relacionamento do Bolsonaro com o Centrão. As pautas que interessam ao governo, sobretudo as pautas econômicas do ministro Paulo Guedes, elas não caminham no Congresso, porque esse acordo do Bolsonaro com o Centrão não resultou até agora em votos. O que houve foi uma negociação para que o Bolsonaro obtivesse uma blindagem do Centrão. E está cedendo a parlamentares de idoneidade muito duvidosa, para ser bastante delicado, nacos do Estado. Está entregando cofres a pessoas que não merecem a confiança do governo, nem do Estado, nem da sociedade brasileira. É o que está acontecendo. Ok, Adriles, eu tenho 20 segundos, por favor. Rapidinho, Josias, quando o Biden parar de fazer chantagem com o governo brasileiro, querendo que a gente faça uma política ambiental que não é do nosso interesse, aí o Bolsonaro talvez pare de chamar. Nós não temos política ambiental, Adriles. A nossa política ambiental hoje... A nossa política ambiental hoje se limita a sermos lenientes com pessoas que botam fogo, que destroem florestas. Não é verdade. O Bolsonaro e o seu ministro dizem que é preciso levar em conta a população da Amazônia. Sim, até hoje, qual é a política? Qual é a política que o governo forneceu para dar alternativa econômica a essa população da Amazônia? Qual é? Eventualmente colocar o princípio de um garimpo legal, para que as pessoas possam oferir os lucros da terra riquíssima. Ou seja, garimpo legal. Você tem interesses corporativos que não passam. O ministro Salles é colocado como se fosse um proscrito. Senhores, desculpe interromper vocês, mas é que realmente eu preciso ir para o nosso último intervalo comercial. É bem rápido, daqui a pouquinho a gente volta.